Você sente que o que as pessoas falam ou fazem é um ataque direto para você mesmo? Isso pode ser um sinal de uma sensibilidade, às vezes exagerada, que faz com que você se desgaste emocionalmente. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são os sinais de que você acaba tendo esse comportamento, o que está por trás dessa sensibilidade que te machuca, que te fere, e o mais importante, como é que você vai se livrar desse peso. Então, como é que você faz para reconhecer isso? Quais são os sinais, então, de que você acaba sempre levando as coisas para o lado pessoal? Você acaba sempre tendo a impressão ou a sensação de que você está sendo criticado, mesmo quando isso não tem a intenção. Então, você está ali numa conversa, está falando com alguém, e aí a pessoa fala alguma coisa e você se sente atacado, você se sente ferido, aquilo te dói, você se sente mal com aquilo. É como se a pessoa sempre estivesse te criticando, mesmo se ela não tem a intenção. Então você se constrange, aquilo te deixa mal. Aí você acaba interpretando também, às vezes, comentários ou falas que são aparentemente neutras, como se fosse um ataque disfarçado. Sabe aquela famosa alfinetada? A pessoa fala alguma coisa ali, você... Não tem aquele termo que fala carapuça, você viu? Então a pessoa falou alguma coisa, você se colocou ali na situação. Ah, e aquilo foi pra mim. Aquela pessoa foi pra mim. Nas redes sociais acontece muito isso. Eu vejo as pessoas comentando, fulano fez um post, falou alguma coisa, aquilo foi uma indireta, aquilo foi pra mim. Às vezes nem foi, ou pode ter sido, mas você tem a tendência a olhar para as coisas e para as situações achando que é sobre você, que alguma coisa a pessoa quis dizer para você, não falou diretamente, mas aquilo sim foi direcionado para você. Um sinal importante também, e esse é muito comum, eu escuto muito isso de pacientes, é quando você fica ruminando conversas que você teve por horas. Ruminar o que é? Você ter um pensamento ali e ficar pensando sobre ele. Pensa, né? É quase como um movimento de ruminação mesmo. Então você teve uma conversa, foi para algum lugar, para uma festa, para um evento, alguma situação no trabalho também. Depois que a situação passa, você fica... O que será que essa pessoa quis dizer com isso? Eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, mas será que aquilo ali que ela falou foi pra mim? Será que eu não deveria ter feito diferente? Você fica ali até fazendo diálogos internos, você consigo mesmo, relembrando a situação e pensando, isso, a pessoa quis dizer isso. Então você acaba sempre pegando as situações e ruminando e pensando naquilo, como é que aquilo se voltou pra você. E claro, a nossa imaginação é muito fértil. Pessoas ansiosas tendem a ter esse pensamento mais acelerado nesse sentido, é sempre pro lado negativo. Então às vezes a pessoa falou alguma coisa e você já fez uma interpretação de que aquilo ali foi sobre você, foi pra você, foi uma indireta, ou foi uma rejeição, ou foi um ataque, ou foi uma crítica velada. Então você fica ali pensando naquela conversa e obviamente aquilo vai te desgastando. Às vezes depois de você ruminar tanto esse pensamento, você fica extremamente irritado. Não existiu nenhuma fala, mas tudo aconteceu na sua cabeça. Você mesmo conseguiu com esses pensamentos se irritar ou se chatear ou ficar ainda mais frustrado. E um sinal muito importante também e muito comum, que por você ter esse pensamento ou achar que realmente as coisas são direcionadas para você, você acaba evitando as pessoas, evitando situações para não ter que lidar com um possível desconforto. Então, como você já sabe que aquilo ali é pra mim, aquilo ali a pessoa quis dizer isso, pra não ter que lidar com isso, você evita. Então, pra não sentir, pra não ter que experimentar esse desconforto de novo, você acaba evitando, se excluindo e muitas vezes se isolando também. E aí você se reconheceu aí com várias coisas ou com todas as coisas que eu falei. E por que a gente sente isso? O que acontece? Então, o que faz então as pessoas levarem as coisas pro lado pessoal? Muitas vezes esse tipo de comportamento está associado a uma baixa autoestima. A pessoa que tem baixa autoestima, ela é por natureza, por ter essa baixa autoestima, não pela natureza dela, não porque ela é sempre assim, mas tem muita relação com insegurança. Então vamos pensar assim, você tem alguma insegurança interna sua consigo mesma, às vezes você nunca nem falou isso pra ninguém. Só que como você tem essa insegurança, uma fala de uma pessoa ou uma situação, ela chega exatamente na insegurança que você tem. Então é como se a fala daquela pessoa externalizasse o que você já sente e é muito desconfortável para você. Então se você não acredita em você, se você já tem uma baixa autoestima, você não vai achar que você é capaz de alguma coisa, ou falar, ou ter algum comportamento. E aí quando a pessoa faz algum movimento parecido, ela puxa
isso da gente. E é muito comum isso, quando a gente tem questões internas, não só relacionadas à baixa autoestima, mas questões internas que a gente não olha, não resolve, às vezes até traumas, situações que você já viveu. Algumas situações que acontecem no seu dia a dia são gatilhos. Então são situações que fazem você lembrar alguma coisa que você já tem. E quando aquilo ali aparece, aquilo ali salta, sai do inconsciente e vem automaticamente para o seu consciente. E aí você fala, tá vendo? É quase como um diálogo assim interno. Tá vendo? Eu tinha razão de achar isso e isso de mim, porque olha o que a pessoa falou. É como se você externalizasse a responsabilidade de olhar para isso para os outros. Então, quando o outro fala aquilo ali, ataca você diretamente. E aí, se você tem feridas abertas, né, como eu falei, os traumas, isso aumenta ainda mais a sua sensibilidade. Você já tem uma sensibilidade ali, é um fiozinho assim, muito frágil. Então, se você já tem isso de uma forma muito fragilizada, tudo que acontece externamente coloca em risco isso daqui. Então, por isso que pode ser que, se você se reconhece nessa situação, você esteja se tornando uma pessoa cada vez mais sensível, porque internamente existe uma sensibilidade. Você tem essa questão interna que precisa ser olhada, precisa ser cuidada, e aí o mundo faz com que a gente olhe para as nossas coisas. Se a gente tem alguma coisa, é quase que certo que as situações que vão te cercar vão querer trazer à tona isso para que você consiga olhar para essa situação. Se você, por exemplo, é uma pessoa que se percebe carente de validação externa, o que vai acontecer? Você vai se tornar dependente da opinião dos outros. Então, o que você vai precisar se você tem essa carência? Você vai precisar que os outros te validem, falem bem de você, te acolham, para que você, se você tem essa carência, você tenha essa carência suprida. Qualquer coisa diferente disso, que não seja nesse sentido, vai te fazer se sentir, por exemplo, ofendido, vai te fazer se sentir mal, porque se você não teve essa carência atendida, o que inconscientemente você acaba pensando, tá, se eu não tive isso atendido, então é o oposto. A pessoa não gosta de mim, me criticou, me excluiu, me abandonou, porque você não teve a sua necessidade atendida por aquela pessoa. E uma outra coisa importante também, que te faz ter esse comportamento, é quando você não tem os seus próprios limites internos bem estabelecidos. Então, se você não tem isso internamente com você mesmo, você não consegue ter com os outros. Então é como se as pessoas te invadissem ali. Você tem uma dificuldade muito grande de separar o que é seu e o que é do outro, porque isso antes não está resolvido em você. Você não consegue, por alguma razão, fazer isso. Então a relação com as pessoas fica mais difícil, porque quando você não consegue ter essa noção, né, a gente fala assim, noção do seu self, né, que é noção de você mesmo, quem é você, o que você representa, o que você significa, isso aqui fica sem limites. Então, se você não tem esse limite bem estabelecido, o que os outros fazem te invade, se torna a verdade, ou minimamente torna aquilo ali mais inseguro ainda. E como é que você vai fazer então para se livrar desse peso e para não levar mais as coisas para o lado pessoal? Primeira coisa importante para você fazer é você perceber quem é que está falando isso. Eu sempre falo assim, que a gente nunca deveria aceitar conselhos, críticas de quem nunca construiu nada. Se a pessoa que está criticando você ou falando alguma coisa para você, ou que minimamente está falando alguma coisa que está fazendo mal para você, que está despertando esse sentimento ruim em você, olhe para quem é essa pessoa. O que ela está falando, se realmente você deveria dar ouvidos. Esses dias mesmo, ontem eu estava conversando com uma pessoa que tem assim um conhecimento absurdamente maior e melhor e mais profundo que o meu, uma pessoa muito mais madura, que tem um conhecimento de várias áreas da vida. E esse tipo de pessoa, eu amo conversar com pessoas assim, porque uma hora de conversa você aprende muita coisa. Então você fica ali como uma esponja, só absorvendo tudo aquilo que a pessoa falou. Ainda que sejam coisas, olha, aqui poderia melhorar aqui poderia isso aqui, e você olha para aquilo e fala, sim, essa pessoa tem propriedade para falar tudo isso para mim, e eu vou pegar isso e absorver. Agora, se você vai conversar com uma pessoa que nunca construiu nada, que tem valores completamente diferentes dos seus, que é uma pessoa que você não admira, que não vale a pena, por que você vai se preocupar com essa pessoa? Claro que isso diz muito sobre a autoestima. Se você tem a autoestima baixa, você não vai conseguir fazer essa diferenciação, mas é importante que você comece a fazer isso, porque quando alguém fala alguma coisa, sendo direto a você ou não direto a você, mas você puxou aquilo como se fosse, você começa a se relacionar de uma forma diferente.
Você lida com as pessoas de uma forma diferente. As pessoas vão te criticar? Vão, sempre vão. A gente não vai agradar todo mundo o tempo todo, isso é óbvio. Mas você aprender a lidar com o desconforto de quando alguém vai falar alguma coisa que vai tocar em alguma coisa sua, não diz sobre a outra pessoa, diz sobre você. Então, estabelecer esse limite interno, como eu falei ali da questão das causas disso, é muito importante que você faça isso. Se reconecte com você mesmo, se conheça, por que você está com uma baixa autoestima, da onde vem a sua insegurança. Então, antes da gente querer que as pessoas tenham comportamentos diferentes, que não falem certas coisas, antes é você com você mesmo. É você se fortalecer, você se conhecer. Por isso que eu insisto tanto aqui, eu bato muito nessa tecla de autoconhecimento. O autoconhecimento tem um poder tão grande. O dia que as pessoas descobrirem isso, essa questão de saúde mental e cuidar disso vai ser primordial para todo mundo. Porque se você se conhece, você se entende, você sabe onde estão as suas dores, você descobriu aí que você tem uma insegurança. Tá, eu sei. Você não precisa acolher isso, isso sim, eu sou uma pessoa insegura. Não, você não é, você está por alguma razão, mas você sempre vai poder mudar isso. Então, o processo de autoconhecimento vai te ajudar muito a estabelecer isso tudo e se fortalecer nesse sentido. E claro, depois que você começa a fazer esse processo, a ideia é que você pratique a sua escuta de uma forma mais aberta. Então, pode ser sim que aquela pessoa está falando alguma coisa para você? Pode. Mas aí você vai ver o que você vai fazer com aquilo. Ou pode ser que a pessoa não esteja falando sobre você, porque nós, seres humanos, todo mundo, eu, você, todo mundo, a gente tem uma coisa de achar, muitas vezes, que o mundo gira em torno da gente mesmo, que tá todo mundo preocupado, que tá todo mundo olhando. E a verdade é que, claro, tem a questão do julgamento, todo mundo fala, mas tá todo mundo lutando, você, eu, para lidar com as nossas próprias questões. Muitas vezes a gente acha que o outro está falando da gente, está pensando na gente, e não é bem assim. A gente não é tão importante assim como a gente acha. Muitas vezes essa coisa que a gente tem, esse medo, né, as pessoas vão falar, vão perceber, vão criticar, elas podem até fazer isso, mas daqui a pouco ela já esqueceu. Isso não pode definir a sua vida. A gente não é tão importante assim como a gente acha muitas vezes. Quando a gente tem esse olhar, é até um olhar de humildade, da gente reconhecer, né, o nosso lugar. Quando a gente olha para as coisas dessa forma, a gente não se preocupa tanto, a gente não se dói tanto, a gente não leva as coisas tanto pro lado pessoal. Eu tinha muito disso quando era bem mais jovem, eu achava que tava todo mundo falando, todo mundo olhando, e ninguém tá nem aí. Essa é a verdade. Se a gente não se cuidar, não olhar pra gente antes, a gente vai ficar preso nisso, vai ficar dependendo das outras pessoas. Por isso que comece então pelo autoconhecimento, se conheça, se entenda. Eu sempre acredito que as pessoas podem fazer isso, todo mundo tem a capacidade de fazer isso. Você que está aqui assistindo esse vídeo, então se aprofunde nesse processo de autoconhecimento, de entender os seus valores, os seus propósitos, o que dá sentido à sua vida e o que não dá. Quando você começa a fazer esse cuidado, esse fortalecimento com você mesmo, você já não se torna dependente da opinião dos outros. A gente vai precisar de outras pessoas para sobreviver? Vamos. Somos seres sociais. A gente, gostando ou não, a gente precisa de pessoas, mas a forma que a gente lida com esse precisar muda tudo. Eu tenho uma jornada de autoconhecimento para você se aprofundar ainda mais, chamada Encontre-se. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário um link para você. Se você quiser entender um pouquinho mais como é que funciona, clica lá, vai ter um vídeo. Eu te explico como que funciona, o que você vai encontrar nessa jornada, e se fizer sentido para você, você entra comigo nesse processo. Para te ajudar ainda mais com isso tudo, com esse autoconhecimento. Pode ser que você tenha essa dificuldade de achar que tá todo mundo falando de você, né? Por que você leva as coisas tanto pro lado pessoal? Eu vou te ajudar com esse outro vídeo aqui. Como é que você vai parar de se sentir inferior? Muitas vezes esse comportamento, como eu falei lá no começo desse vídeo, tá muito ligado com baixa autoestima, insegurança e a pessoa que se sente inferior. Então, assiste esse vídeo aqui que vai aprofundar ainda mais esse processo e te ajudar a levar as coisas, levar a sua vida e lidar com tudo de uma forma muito mais tranquila e não depender tanto mais dos outros. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.